A força enérgica não chega perto da energia com que alguns defendem suas fraquezas, disse Karl Kraus, contemporâneo de Freud. Essa frase é perfeita para simbolizar a época do coitadismo, o culto ao coitadinho que a gente vive no Brasil. É uma incrível apelação daqueles que supostamente são mais fracos para usar tal fraqueza para conquistar tanta força e ter tanto poder. Essa frase me veio à mente logo depois de ver esse vídeo de Marina Silva. Nós vamos manter o Bolsa Família. Sabe por quê? Porque eu nasci lá no Seringal Bagaço, na colocação Breu Velho. Eu sei o que é passar fome. Eu sei o que foi no sábado da Aleluia de 1968. Tudo que minha mãe tinha para 8 filhos era um ovo e um pouco de farinha e sal, com umas palhinhas de cebola picada. Meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, minha tia olhava para 8 irmãos naquela bacia de farinha. Nem se viu o ovo, mas a gente sentiu o gosto do sal. Porque a esperança é o sal da terra, e o sal da terra... Eu me lembro de ter olhado para o meu pai e minha mãe e perguntado: vocês não vão comer? E minha mãe respondeu: nós não estamos com fome. E uma criança acreditou naquilo, mas eu depois entendi que eles há mais de um dia não comiam. Quem viveu essa experiência jamais acabará com o Bolsa Família. Não é um discurso, é uma vida. O compromisso não está escrito em um papel que depois eles rasgam e esquecem. Está escrito. Está escrito, sabe aonde? Na carne desse corpo magro, que é a maior prova de que quem não tem, não sabe e não pode. Quando tem educação, quando tem a justiça, quando tem o respeito pela liberdade, pode fazer a diferença. E é por isso que eles têm medo. Pois é, realmente impressionante. Quem tem feito uma boa análise desse fenômeno é o jornalista Reinaldo Azevedo, meu vizinho da Veja. Ele tem mostrado justamente como a Dilma desconhece essa força com a qual ela está mexendo e que o ex-presidente Lula conhece tão bem. Na verdade, Reinaldo Azevedo tem lembrado que Lula criou a espécie da família Silva, né? Essa poderosa legião de sofredores na infância. Muitos no Brasil sofreram na infância e cada um, tenho certeza, conhece casos bem próximos dentro da própria família, até porque o país é um país ainda com muita miséria, né? Meu próprio pai foi uma pessoa que viveu numa situação de muita pobreza, né? Tinha pouquíssimo recurso e guardava o pedaço de pão para poder consumi-lo à tarde, porque era muito daquela comida que ele tinha ao longo do dia. E nem por isso uma leva dessas pessoas todas que passaram por agruras e sofrimentos e miséria ficam o tempo todo enaltecendo isso, né? Até porque é preciso lembrar que o fato de ter sofrido por si só não faz de ninguém uma pessoa melhor. É óbvio que você ter passado por dificuldade na vida pode te ajudar a ter uma visão de mundo mais sensível e tudo mais. Agora, quando você tem uma doença, você não procura alguém que teve a doença também. Você procura um médico que é preparado para cuidar daquela doença, independente se ele teve ou não uma infância difícil, né? Então, na hora que a gente vai fazer escolhas,
de contratar alguém para nossa empresa, de procurar um serviço ou de colocar um gestor ou um líder em determinado lugar, não deveria ser um critério primordial você saber se a pessoa teve ou não um passado de dificuldades e sofrimentos. Mas no Brasil, e principalmente na política brasileira, a gente tem visto cada vez mais o apelo a esse tipo de sensacionalismo, a esse tipo de emoção, como o próprio Lula sempre fez e abusou, né? Vamos lembrar que o Fome Zero era o seu grande carro-chefe, ele queria levar ao mundo tal programa antes mesmo de implementá-lo direito no Brasil, e foi um completo fracasso, um fiasco, mas o discurso, a narrativa toda era a de vitimização, a de que ele havia passado fome e, portanto, ele seria capaz de atacar a questão da fome no Brasil. Eu estou falando tudo isso em relação à Marina, não para endossar o tipo de ataque pérfido e nefasto que o próprio PT e a própria Dilma têm feito à candidata, porque eu considero isso absolutamente ridículo, patético, e mostra o quão o PT desce de nível para fazer o diabo mesmo, como eles dizem, para vencer as eleições e se perpetuar no poder. Mas eu trago isso aqui usando o caso específico da Marina para mostrar uma coisa muito mais ampla, que o próprio PT sempre criou e sempre fez muito uso disso no Brasil. Aliás, eu diria que o PT está sendo hoje devorado pelo monstro que ajudou a criar. Porque o que é a história de Luiz Inácio Lula da Silva, se não essa trajetória narrada por intelectuais e por elite culpada de vitimização, de o coitadinho, o ex-operário que perdeu o dedo mindinho, que teve que se aposentar porque não tinha mais condições de trabalhar, e que conheceu a miséria, e que o pai era um bêbado e que era agressivo, e por isso ele merece ser o presidente do país. Deu no que deu. Quer dizer, é preciso deixar de lado um pouco esse apelo às emoções de forma tão escancarada em nosso país, né, com a voz embargada de choro de quem sofreu muito e por isso vai ser o mais capaz de liderar o país contra essa miséria toda, né, e passar a focar mais nas propostas, em quem são as pessoas, qual a sua trajetória de vida do ponto de vista de resultados, do ponto de vista de currículo, né, de trajetória profissional, não de trajetória de sofrimento, como se isso fosse agregando, então, pontos na disputa de quem sofreu mais, né? Mas, infelizmente, no Brasil, a gente tem visto esse culto do coitadismo há muitos e muitos anos e numa crescente espiral que o PT representa como ninguém o ápice desse movimento que agora se volta contra ele próprio, contra a presidente Dilma, como o próprio Reinaldo Azevedo tem mostrado em suas colunas e artigos. Eu fecho trazendo aí uma reflexão do psicanalista Jorge Forbes no programa Saia Justa, que de vez em quando, pelo incrível que pareça, aparece alguma coisa que preste inteligente, mas ele fala exatamente do poder dos fracos, do poder das minorias, que não é nada novo, muito pelo contrário, uma das coisas mais antigas que existem, mas, como eu já disse, a esquerda tem abusado em demasia aqui no Brasil e agora, ironicamente, paradoxalmente, o PT vai ser, ao que tudo indica, vítima dessa mesma narrativa de vitimização. Vejam só que interessante. O psicanalista de plantão vai nos ajudar a entender como, na condição de vítima, uma pessoa transforma sua fraqueza em poder e escraviza o outro em 3 aspectos da vida: no pessoal, no social e no político. A gente vai começar, claro, pelo pessoal. O poder dos fracos talvez seja uma das mais velhas profissões do mundo, disputando com aquela outra tão conhecida. Freud chamava isso do poder das exceções. Por que exceções? Porque todos nós temos que contribuir com uma cota do nosso desejo para a constituição da sociedade. Os fracos são aqueles que entendem que a natureza já os fez de tal forma que essa contribuição já foi feita. E assim, eles só têm o direito a usufruir, a tirar vantagem dos momentos da vida. E assim fazendo, eles te provocam uma sensação de culpa em relação a eles, uma sensação de dívida, sempre dizendo que se você está bem, você é a razão dele estar mal. E como, junto com o poder dos fracos, tem a satisfação da culpa,
que é o que responde a essa fraqueza e que a civilização humana é sempre favorável, porque se defende da angústia com a culpa, o poder do fraco é um aparente paradoxo, mas é o verdadeiro poder dos homens. As minorias, das mulheres, dos homossexuais, dos negros, ajudaram sim a chamar a atenção da sociedade para os seus problemas específicos. Agora, em que momento elas deixam de configurar uma minoria para de alguma forma transformar reivindicação em usurpação? Jorge Forbes outra vez. Eu disse anteriormente que o poder dos fracos é a mais velha profissão do mundo. E acrescentaria que nesse momento da globalização, onde você perde a padronização dos comportamentos, onde as pessoas se veem mais desbussoladas, mais perdidas em relação a saber o que deve fazer, como amar, como casar, como trabalhar, como se divertir, elas acabam reforçando esse aspecto da fraqueza, se juntando em grupos, e esses grupos se querem minorias. A minoria dos gays, a minoria dos pretos, a minoria das mulheres, a minoria dos índios, enfim, minorias que se dizem fracas e, no entanto, têm muita força social. E quem analisou isso muito bem foi o editor do jornal francês Le Monde. Ele lançou um livro exatamente a esse respeito, falando sobre o poder das minorias. E é interessante, a meu ver, nós pensarmos que daqui a pouco tempo o nome que a gente ainda hoje dá de minorias vai desaparecer, porque essas minorias não são minorias, elas são fortes, elas têm uma incidência na sociedade bastante importante e elas correspondem ao que é a sociedade de hoje. A sociedade de hoje ela é feita realmente a partir de diversos grupos. Na medida em que nós não temos mais universal, nós temos, daí o nome globalização, que é diferente de universal, que tem a ver com a versão do né? Então, as minorias vieram para ficar e para tomar conta do mundo, e o poder é das minorias. Como vocês podem ver, o poder das minorias, e minorias aqui entre aspas, o poder das vítimas é realmente espetacular, algo estrondoso, que precisa ser sempre levado em conta quando a gente vai discutir política e medidas públicas em geral, porque o Brasil tem cada vez mais sofrido na mão dessa ditadura velada, e nem tão velada assim, do politicamente correto, que é justamente a era que mais empoderou, que mais transferiu poder aos supostamente fracos.